Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda, eu sou estudante de medicina e faz uma semana que eu abri um canal no YouTube e comecei a gravar vídeos. E hoje eu vim falar com vocês sobre como perder a vergonha pra gravar vídeos no YouTube, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive muita vergonha e depois de um longo processo de associação e de não me forçar, mas de me desafiar e de querer me superar, eu consegui gravar vídeos aqui pro YouTube e estou conseguindo até agora. Então, eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu falo sobre faculdade, saúde, desenvolvimento pessoal. Também aceito dicas de vídeos, então pode comentar aqui embaixo se você quiser algum vídeo específico. E vamos pro vídeo. E primeiro de tudo, eu queria explicar pra vocês o que é a vergonha, né? Por que a gente sente vergonha? Porque em determinadas situações, por não necessariamente ter algum motivo aparente, a gente trava e sente vergonha e não consegue fazer o que a gente quer fazer por medo, né? De julgamento ou de rejeição. Basicamente, o nosso corpo, ele é criado para detectar situações de perigo. E quando o nosso cérebro detecta algum tipo de perigo, nem que seja um perigo social, né? Nós somos seres humanos, somos seres sociais e precisamos de pessoas, precisamos que o nosso grupo nos aceite para que a gente consiga sobreviver. Então a gente tem uma capacidade muito grande de perceber quando algo que a gente vai fazer pode causar uma certa rejeição. E o nosso corpo não quer ser rejeitado pelo nosso grupo por uma questão de proteção. Esse sistema de proteção do nosso cérebro, quando ele detecta algum perigo, ele libera hormônios como adrenalina e cortisol. E esses hormônios que causam taquicardia, medo, a gente não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue fazer o que a gente quer fazer, porque tem esses hormônios circulando na nossa corrente sanguínea, e é isso que causa a vergonha, o medo de ser rejeitado, o medo de julgamento. E isso é bom até determinado ponto, porque protege a gente de muitas coisas. O problema é quando esse medo priva a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer, ou acaba nos prejudicando no trabalho, nos prejudicando na vida, limitando, né, as nossas capacidades. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir nos libertar dessa vergonha, desse medo, desse padrão de comportamento. Por exemplo, né, no meu caso, eu queria gravar vídeos pro YouTube porque eu acho muito legal compartilhar conhecimento e ter essa troca, né, com as pessoas, compartilhar conhecimento e receber também opiniões e tudo mais. E eu queria gravar vídeos pro YouTube, mas eu não conseguia porque eu tinha muita vergonha e isso me travava, esse sistema de proteção me travava muito porque eu tinha medo da rejeição, medo de errar, medo de não fazer de um jeito certo, de um jeito legal, medo de ser julgada. E como foi que eu fiz pra conseguir me libertar disso? Bom, primeiro eu tive que decidir que eu realmente queria fazer isso, porque não adianta se você não quiser, né, superar essa limitação, você não vai conseguir. Primeiro você tem que querer muito. E primeiro eu falei, não, eu quero muito ter um canal no YouTube, eu quero muito conseguir falar com as pessoas, eu quero muito superar essa limitação que eu tenho, me superar, né? E então, primeiro, você precisa decidir que você realmente quer. Porque, gente, quando a gente não quer alguma coisa, a gente não faz, né? E em segundo lugar, o que eu acho que é o mais importante para conseguir superar qualquer medo que você tiver é terapia cognitivo-comportamental, principalmente terapia de exposição. Basicamente, eu criei um canal no YouTube há uma semana, mas eu comecei a gravar vídeos há muito tempo. Na verdade, acho que há anos eu gravo vídeos, mas eu não postava. Há 6 meses atrás, eu comecei a postar alguns videozinhos no TikTok. E é isso que é a terapia de exposição. Basicamente, você vai começar a se expor ao seu medo aos pouquinhos, né? Conforme você consegue. Então, eu tenho medo, porque o tema do vídeo é como perder a vergonha de falar, né, no YouTube. Como perder a vergonha de falar na internet. Você começa se expondo aos poucos. Se você tem muita vergonha, que era o meu caso, começa postando uma foto.
Posta uma foto no Instagram, posta uma foto no TikTok, posta uma foto no... Tem posts aqui no YouTube. Posta uma foto com um texto. Aí você vai ver, no começo, que eu posso postar foto, ninguém me julgou, ninguém brigou comigo, não foi uma situação que me colocou em perigo, e você vai educando o seu cérebro de que o YouTube, o Instagram, o TikTok são lugares seguros, que ele pode se abrir, que ele pode falar de uma forma e que é seguro, que não é um perigo, né? Porque se você tem vergonha de falar, porque provavelmente o seu corpo detecta isso como uma ameaça, e então você vai ter que ensinar ele de que não é grandes coisas. Então começa postando uma foto, depois você posta um videozinho de 20 segundos, depois você posta um vídeo de 1 minuto, e aí foi o que eu fiz, e aí eu fui me sentindo mais segura, fui me sentindo mais confiante, fui vendo que as pessoas na internet são legais, a maioria são muito compreensivas, e isso foi me soltando, assim, e hoje em dia eu consigo gravar vídeos um pouco mais longos e me expor um pouco mais, porque eu comecei aos pouquinhos, né? Estou começando aos pouquinhos. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, na verdade, a segunda coisa, né, gente? A terceira coisa é, vai ter gente que vai te julgar? Vai. E aí, como lidar com isso, né? Gente, por experiência própria e por analisar todas as pessoas que eu convivo, as pessoas sempre vão falar mal de você. Você pode ser um santo, as pessoas sempre vão falar mal de você. Tem gente na minha família que não faz nada e as pessoas falam mal. E tem pessoas na minha família que fazem tudo errado e as pessoas falam mal, né? Nas minhas amizades, sempre nem Jesus agradou todo mundo. Então, sim, vai ter gente que vai te julgar, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai achar que o que você tá fazendo é errado, que é loucura, ou que vai ficar te zoando, não sei o quê. Mas se você tem vontade, se é seu sonho, se é uma coisa que te faz feliz, por que você não pode fazer, sabe? As pessoas vão falar mal de você de qualquer jeito. Você tem que se agradar. Você tem que ser feliz consigo mesmo. Porque senão você, com o passar dos anos, quando você tiver lá seus 30, 40, 50 anos, você vai pensar, putz, por que eu não fiz aquilo que eu queria fazer? E eu acho que é melhor você fazer algo que você realmente quer e ser feliz agora e talvez se arrepender de alguma coisa, do que daqui 50 anos se arrepender de não ter feito, né? Tipo, nossa, eu podia ter gravado vídeos no YouTube, tipo, independente se você vai ser famoso ou não, se você vai ter resultado ou não. É o meu caso. Eu vejo que depois que eu comecei a gravar vídeos, vlogs e tudo mais, eu percebi que é uma coisa que, independente se vai ter visualização ou não, se vai ter crítica ou não, se as pessoas vão falar mal ou não, se vão falar bem, independente, quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar e eu vou achar tão legal que a Maria jovem fez isso, mesmo com vergonha, mesmo com medo, mesmo com preocupação, mesmo com o cansaço do dia a dia, mesmo com, né, um monte de desculpas, com perfeccionismo e com medo da crítica na internet e tudo mais. Eu vou olhar pra esses vídeos, eu vou achar tão legal que eu fiz isso, e talvez eu até mostre esses vídeos pros meus netos, independente do resultado. Entendeu? Então, sim, vai ter gente pra falar mal, sempre vai ter. E também essas pessoas, que se dane essas pessoas, quem são essas pessoas? Elas pagam suas contas, elas cuidam de você. Quando você precisa, essas pessoas estão lá por você? Não, gente, não, na grande maioria das vezes não. Então também, dane-se. E outra coisa que eu percebo também é que às vezes você pode se expor na internet, e depois, né, não gostar, e tá tudo bem, isso aqui não vai definir sua vida, cometer um erro aqui na internet não vai definir sua vida. A verdade é que a internet é um mundo muito, tipo, é uma bolha na internet, a gente tem medo que a gente faça alguma coisa errada aqui, e isso prejudique a nossa vida inteira, ou prejudique, né, a nossa família. E, gente, não, isso não vai acontecer, porque a internet é um momento. Se você falar alguma coisa errada, ou se você pagar um mico, ou se você... Até, gente, memes de pessoas, eles vêm, bombam e tal, estouram ali naquele momento, mas 6 meses depois as pessoas já esqueceram, já tá em outro momento. Então não precisa ter tanto medo de errar, não precisa ter tanta vergonha, porque a verdade é que ninguém tá nem aí pra você. Pra mim, ninguém tá nem aí pra mim.
naquele momento específico as pessoas falam e tal, e comentam e não sei o que, mas depois de um mês a pessoa já esqueceu, já tem outro assunto, as coisas correm muito rápido. E eu acho que isso também, quando eu entendi isso, foi muito importante pra mim, porque eu falei, putz, realmente, tipo, se eu cometer um erro, ou se não der certo, né, também tem esse medo de não dar certo, de vir aqui tentar, e não dá, digamos que eu viesse aqui e desse tudo errado, ninguém me visse, ninguém tivesse nem aí pra mim, ou se eu errar e as pessoas me julgarem e tal. A verdade é que, tipo, no final, ninguém vai estar nem aí, entendeu? As pessoas vão esquecer, as pessoas esquecem as coisas muito rápido. E mesmo se não esquecerem, não vai mudar em nada a sua vida. Você vai continuar com o seu trabalho, você vai continuar na sua vida, você vai continuar com a sua família. As pessoas que realmente te amam não vão te abandonar porque você fez alguma coisa diferente ou porque você tá querendo ser feliz, enfim. E eu acho que é principalmente isso que eu queria falar pra vocês, né? Essas 3 coisas. Decidir o que você quer fazer, se expor aos poucos e educar o seu cérebro de que tá tudo bem, é seguro e que vai dar tudo certo. E terceiro, não dá muito valor pra opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas também é muito momentânea. É naquele momento ali, a pessoa fala alguma coisa, depois ela já esquece, você também já esquece, vida que segue. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum conselho, alguma dica, podem comentar aqui embaixo. Eu amo quando vocês comentam nos vídeos. Amo responder vocês, amo conversar. E se inscreva aqui no canal, que é de graça, pode se inscrever. Curte, comenta, compartilha. É isso, gente, por hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.